Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e o tema do episódio de hoje é: o que o sofrimento revelou sobre você? Existe uma frase, um tipo de pensamento que deixa a gente extremamente irritado quando a gente está vivendo um momento de luto. Eu lembro que em todos os lutos pets que eu passei, em algum momento alguém, mesmo que tivesse a melhor das intenções, falava: isso vai te ensinar muito, a dor te ensina, você vai lembrar disso como um grande aprendizado. E no momento que eu estava vivendo ali lutos muito recentes dos meus animais, eu sentia raiva dessa frase, desse tipo de pensamento. Porque quando a gente está vivendo um momento de luto, a gente se sente quebrada, a gente se sente exausta, a gente se sente em frangalhos, a gente se sente sem força nenhuma, a gente não consegue enxergar aprendizado, a gente nem quer enxergar aprendizado diante de tanta dor. Então hoje eu não quero romantizar sofrimento. Aliás, eu nunca romantizo sofrimento aqui, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Uma coisa que meus animais me ensinam muito é que a dor, ela precisa ser vivida e sentida sim. Não existe aqui romantização de sofrimento. Mas eu quero te trazer uma outra reflexão, que é sobre o que o sofrimento do luto do seu animal revela sobre você. Eu acho que no luto pet fica muito evidente que esse momento de dor, ele vai arrancando aos poucos versões nossas que passam a não existir mais. A pessoa paciente, a pessoa cautelosa, a pessoa que sorria facilmente, a pessoa que perseverava, a pessoa resiliente. Tudo isso que a gente é antes do luto pet, e até muitas vezes num luto antecipado deles, a gente não é mais durante o luto em si. E a gente se sente literalmente se despedindo dessas versões nossas, que eram versões boas, né? Que eram versões que traziam características muito pertinentes ali da nossa personalidade. E quando a gente se vê no luto sem todas as características que a gente tinha antes, a gente se sente uma pessoa tentando sobreviver, né? E não mais viver. Porque o viver era quando a gente tinha tudo isso. E com o luto que tira todas essas versões da gente, parece que a gente fica só realmente tentando sobreviver e se reconhecer de novo também. Mas no luto dos meus animais eu aprendi que talvez não seja o sofrimento que tenha revelado essa nossa nova pessoa, essa nova versão sem isso tudo. Talvez o sofrimento do luto dos nossos animais, ele apenas acabe tirando todas as expectativas que existiam ali sobre a gente. E muitas vezes expectativas criadas até por nós mesmos. Um dos maiores aprendizados que os lutos dos meus animais me trouxe foi sobre limite. E foi sobre eu entender que eu respeitar e honrar os meus limites é a maior força que eu posso ter. Quando a gente está passando por um momento de luto, principalmente luto pet, que é um luto tão descredibilizado, que muita gente não dá importância, né? Acha que é só um animal, pra que isso tudo, supera logo. Existe todo esse pensamento, às vezes até velado, mas que a gente sente que existe, né? E justamente acho que por existir isso, o que um luto naturalmente já traz, fica potencializado em um luto pet por conta disso. Então a gente tenta mostrar, seja para os outros ou até para nós mesmos, uma força, né, de que a gente já tá superando, de que a gente já tá bem, de que não, mas eu tenho que ser paciente. Eu era tão paciente nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias de vida do meu animal, ou até quando ele estava aqui bem, saudável e feliz comigo. Eu tinha tanta vontade de viver. Enfim, a gente fica se cobrando essa super força no luto pet, né? Só que eu fui percebendo que não, eu não preciso mostrar pra mim mesma ou pros outros essa super força se eu não estou tendo essa super força naquele momento. E isso é você honrar os seus limites. Isso é você ter maturidade o suficiente para encarar os seus limites e botar eles para você mesmo e para os outros. Respeito e consideração são duas coisas que os meus animais me ensinaram muito a ter.
E eu tenho muito isso por qualquer pessoa. Então eu exijo que tenham por mim também. Principalmente em um momento que eu me sinto fragilizada, como o momento de um luto pet. Quando a gente tá vivendo um momento de luto pet, não é pra gente aceitar e até tentar usar de novo essa máscara de que tá tudo bem, de que eu consigo fazer isso, de que eu sou capaz, de que eu já superei. E é também a gente impor esse limite pros outros, pra não permitir que os outros cheguem pra gente, de alguma forma, seja direta ou indireta, querendo menosprezar isso. Ah, mas ainda não superou. Nossa, mas já tá na hora de você ter um outro pet. E tantas frases e pensamentos que a gente vê e ouve por aí durante o momento de luto pet. Eu comecei a entender que se eu precisar botar limite nos outros quanto a isso, eu vou botar. E se eu precisar botar limites em mim, eu também vou botar. Porque a gente se auto-sabota, né? Também. Por mais que a gente tenha essa consciência de que o luto do nosso animal é extremamente legítimo, que a gente está sofrendo muito e muitas vezes muito mais, porque seres humanos que a gente conhece e partem, porque o nosso pet, ele é sim mais importante do que muitas pessoas da nossa vida, mesmo assim, a gente às vezes se pega nessa cobrança de estar bem logo, de ser aquela pessoa que a gente sempre foi antes. Mas isso não é respeitar os nossos limites. Nem com nós mesmos e nem com os outros. Porque a verdade é que no luto pet a gente descobre que aquela resiliência bonita de capa de revista, né, de superação, superou tal coisa, passou por tal situação, isso tudo é muito bonito na prática e pode se tornar bonito na nossa vida também, mas com o passar do tempo, né? A dor e a força verdadeira que a gente enfrenta num luto pet, ela não é bonita, ela não é elegante. É aquele momento de você chorar, de você se descabelar, de você sentir raiva, de você ficar irritado, de você ficar frustrado, de você precisar ficar sozinho, em silêncio. Mas mesmo diante disso tudo, você continuar. Você continuar vivendo do jeito que dá naquele momento, mas você resistir vivendo. E não essa força muito bonita da superação. Principalmente pra gente falar de luto pet, né? Que, de novo, é um luto que as pessoas descredibilizam muito e esperam que você esteja muito bem e superado isso logo. O luto dos meus animais também fez eu, através do sofrimento que eu passei por conta disso, eu aprender muito sobre mim. Eu me autoconhecer muito, porque quando a gente tá num momento de sofrimento, assim, de um luto pet, a gente começa a perceber do que a gente é capaz, né? Porque não tem outra opção. Você precisa seguir, você precisa fazer o que tem que ser feito. E aí você começa a se conhecer muito mais. Você começa a conhecer muito mais das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades, porque você já tá inserido num contexto extremamente fragilizado e vulnerável, que é o momento de você estar vivendo o luto de alguém tão importante pra você, né? Do seu pet. Mas diante disso, você se conecta com outras fragilidades e outras vulnerabilidades suas. Porque enquanto você tá ali tendo que ter a força para continuar a sua vida, para continuar vivendo, para continuar muitas vezes com outro pet que você já tem, ou mesmo na sua vida, você começa a se deparar com várias pequenas situações e grandes emoções que são difíceis para você lidar naquele momento. Mas você percebe que, cara, eu vou ter que encarar isso. E o encarar isso não é simplesmente você... vambora, vamos fazer isso aqui, então não vou pensar nisso, vou começar a viver de novo. Não. É você parar e você entender. Se entender. Por que tá tão difícil? Por que eu tô sentindo isso? Como é que eu vou lidar com essa raiva, com essa frustração, com essa tristeza profunda, com essa falta de vontade de viver, de voltar a ter minha vida, de voltar a fazer as coisas que eu fazia com o meu cachorro, de não querer sair muitas vezes, porque eu sei que quando eu voltar e abrir a porta de casa, ele não vai estar ali. E aquele momento vai doer tanto que eu prefiro nem sair de casa. Sabe, essas situações assim, às vezes até pequenas, mas que mexem muito com a gente, especialmente num luto pet recente, a gente acaba lidando com isso tudo. E por mais que a base desse sofrimento, obviamente, seja a ausência do nosso animal, é muito mais profundo, sabe? Eles levam a gente, nesse momento do luto, para as profundezas de quem a gente é mesmo.
A gente se reconecta com quem a gente é, com sentimentos e emoções que ao longo da vida, da rotina, a gente não quer lidar, porque são ruins. Quem gosta de ter que lidar com uma raiva, com uma frustração de alguém que se foi? Com uma tristeza profunda, com um vazio no peito que parece que vai sugando a sua alma, igual um sanguessuga. A gente não quer lidar com isso. E na vida, a gente não lida com isso o tempo todo. E quando a gente lida ali minimamente com alguma situação que desperte isso na gente, a gente já logo tenta mascarar. A gente já logo tenta pular para outra situação, não pensar muito, viver aquilo superficialmente. Porque é difícil mesmo. Mas no luto pet, a gente é obrigado a lidar com isso. Porque você está se despedindo de alguém extremamente importante para você, que vai te doer na alma muito a falta daquela presença. E você vai lidar o tempo todo em situações do dia a dia, porque o seu pet fazia parte do seu dia a dia, com situações desafiadoras nesse nível, que desperta essas emoções tão difíceis de lidar. Então você acaba se autoconhecendo. Quando eu fui me dando conta disso tudo, eu fui entendendo muito mais assim o propósito dos meus animais na minha vida, sabe? Porque é isso, né? Eles se vão, eles levam parte da gente, eles deixam uma lacuna imensa na nossa vida aqui, mas eles deixam tanta coisa pra gente aprender, né? A gente aprende muito com eles em vida, muito. Mas quando eles se vão, é impressionante o quanto eles também deixam de dever de casa pra gente. E o sofrimento que eu vivi nos lutos dos meus animais também me ajudou muito na reconstrução de vários valores meus. Quando você passa por esse processo do luto de um animal, você sai dele com uma régua muito mais alta sobre o que você aceita e o que você não aceita na sua vida. Antes dos meus lutos pets, por exemplo, eu acreditava que eu conseguia dar conta de tudo, que eu podia fazer tudo, que eu era a Mulher Maravilha. Tanto na minha vida pessoal mesmo, de pessoa, e até em relação aos meus animais que eu estava cuidando, né? Porque a maioria dos meus animais que partiu, eles ficaram alguns dias ou semanas debilitados, seja por velhice, por alguma questão de saúde. Então eu ficava ali aquele tempo com eles, aqueles dias, semanas, meses, em tempo quase que integral, quase não, em tempo integral, cuidando deles. Noite sem dormir, preocupada, vendo se ele estava respirando, se ele estava sentindo dor, em contato com o veterinário para ver se mudava a dosagem do remédio, e vendo a alimentação, e vendo como é que eu podia mudar as coisas da casa para ajudar o meu animal, né? Alguns com dificuldade de locomoção, enfim. E eu me sentia muito cansada, assim, muito cansada mesmo, tanto físico quanto mentalmente e psicologicamente. Eu lembro que nos últimos dias de vida do Gru, que o Gru a gente enfrentou alguns meses de muita exaustão física e mental por conta de todo o processo que ele passou da doença dele. Mas especialmente nos últimos dias, nos últimos dias, foi muito exaustivo. Muito, muito. E eu lembro que tinha horas que eu tava tão cansada, mas tão cansada, que me dava vontade às vezes de chorar. E não era nem pelo Gru, sabe? Porque às vezes ele tava até bem, assim, ele tava bem. Mas eu tava tão cansada que eu chorava de cansaço. E ao mesmo tempo eu não cedia para aquele cansaço, porque tinha, né, outras pessoas que estavam me ajudando ali, eu não estava sozinha. Mas era meu cachorro, eu não conseguia, pra mim não dava, assim, se alguém virasse pra mim e falasse, o que aconteceu, né, de falar, vai dormir um pouco, vai descansar, deixa que eu fico aqui com ele tá bem, qualquer coisa eu te chamo, e eu não conseguia, porque eu queria estar o tempo todo com ele, olhando ele, cuidando dele, sabendo como ele tá, e enfim, eu não queria, sabe, eu queria estar com ele ali, dane-se o cansaço a gente descansa depois, e não me arrependo nem um pouco, faria tudo de novo. Mas eu cheguei no meu limite de exaustão mesmo. De exaustão física, exaustão mental, exaustão emocional. Era um cansaço, assim, muito grande. E depois que eu passei por isso com o Gru, durante, né, o processo ali inicial do luto dele, eu fui entendendo isso. Existem situações, existem pessoas, existem animais que sim, que eu quero chegar ao limite por essas pessoas, esses animais, essas situações, como no caso do Gru.
vou ficar com ele até o final. Não importa o quanto exausto eu esteja, não importa nada, eu vou estar com ele até o final. Mas isso é com ele. Isso é com ele e com algumas outras pessoas, e alguns outros animais, e algumas outras situações. Não é com tudo e todos que eu preciso ser a Mulher Maravilha, que eu preciso achar que eu vou dar conta de tudo. E eu não digo nem só em relação a terceiros não, tá? Eu tô dizendo até na minha vida mesmo. Por exemplo, em relação ao trabalho, sabe? Eu não vou me exaurir, chegar no meu limite por conta de trabalho. Não, a minha régua tá lá em cima, ó. Tá lá em cima pra isso. Eu preciso estar bem pra eu fazer as coisas valerem a pena. E eu preciso botar energia, inclusive a energia que me drena ao máximo, aonde vale a pena botar essa energia. Aonde não vale, eu não vou ficar achando que eu dou conta de tudo. A sua régua sobe muito depois que você passa por esse processo do luto pet. Eu aprendi com o Gru que a gente respeitar os próprios limites é o maior ato de coragem. A gente associa coragem a outras coisas, né? Mas a gente saber impor limites na nossa vida, reconstruir os nossos valores em relação a isso, é um super ato de coragem. Porque você fica sendo mal visto, né? Por você mesmo, você se auto-julga por isso, de você impor os limites na sua vida, os limites de você com você mesmo, dos outros com você, e você é mal visto pelos outros também, quando você bota limite, né? Ninguém gosta quando o outro bota limite, quando o outro começa a falar, não, daqui pra frente, né, não mais. Isso é um grande ato de coragem. E um grande ato, tanto de amor próprio também, quanto de amor para os nossos animais. Porque, no final das contas, pelo menos pra mim, foram eles que me ensinaram muito sobre isso. E foi aí que eu entendi também que a intensidade que você vive o seu luto pet, ela não mede a sua fraqueza. Ela mede a profundidade daquele vínculo. Se dói tanto, tão profundamente e por tanto tempo, de forma tão latente, de forma que te paralisa, é porque esse vínculo é muito profundo. É porque esse vínculo foi lá dentro mesmo da sua alma, sabe? Ele não ficou no superficial. Não, ele foi lá dentro. Ele foi lá no seu coração, na sua alma mesmo. Ele bateu fundo. E fez você ficar totalmente paralisado, devastado. Sabe, o tamanho da sua dor, ele não precisa ser justificado. Nem pra você, nem pros outros. Ele, na verdade, tá contando a história que foi vivida por vocês. E isso, na verdade, só interessa a você e ao seu pet. Se tiverem outras pessoas ao seu redor que compreendem isso, que acolhem isso de você, ótimo. Mas se não tiver, dane-se também, sabe? Porque é um vínculo seu. Essa profundidade quem sente é você. O entendimento disso é seu. Não fica se desculpando. Eu já vi pessoas se desculpando por estarem sofrendo pelo luto do próprio animal. Gente, que é isso? Como é que você se desculpa por estar sofrendo pelo luto do seu animal? Porque às vezes os outros não entendem, os outros menosprezam, os outros até fazem piada. Dane-se, você não tem que se desculpar por isso, você tem que viver isso, entender essa profundidade. Mas eu também acho importante dizer que eu não acho que a dor, ela faz a gente ficar forte automaticamente, ela nos fortalece automaticamente. Ah, você tá passando por um processo de dor, então isso vai te fortalecer, daqui a pouco você tá forte. Não acho que seja assim. Conheço inclusive pessoas que adoeceram gravemente por conta de uma dor emocional, de um luto pet. Pessoas que ficaram traumatizadas, que perderam a esperança, que perderam a vontade de viver mesmo. Então, mais uma vez, eu não tô romantizando a dor e o sofrimento. Mas eu acho que quando a gente atravessa essa floresta escura e densa que é o luto, do luto pet, a gente sai desse lugar muito fortalecido, com aprendizados e visões de mundo e da vida que talvez a gente não tivesse se a gente não passasse por esse processo tão doloroso. E essa força, ela não é uma força bonita. Ela é uma força que se apresenta de forma silenciosa na sua vida. É quando você decide levantar da cama, mesmo devastado, e mesmo com medo. Eu lembro que eu tinha medo de acordar,
Não era nem de acordar, era de virar, porque o Gru ele dormia no chão do lado da minha cama. E sempre que eu acordava, eu abria o olho, a primeira coisa que eu via era ele. E quando ele me via, quando ele via que eu tinha acordado, ele já começava a bater o rabo dele no chão, fazendo aquele barulhão, que o rabo dele batia com uma força no chão. E às vezes ele levantava, vinha até mim, ou às vezes ele ficava me olhando, esperando eu ir até ele. Isso acontecia todas as manhãs. E quando ele faleceu, eu lembro que era horrível, porque sempre que eu acordava, eu não queria virar para esse lado, porque eu sabia que ele não ia estar ali. E isso doía muito em mim, muito mesmo. Assim. Eu lembro que às vezes eu ficava só olhando pro outro lado, sabe? Eu já até saía da cama pelo outro lado, porque eu não queria ter esse baque de abrir o olho e ele não tá ali como ele estava sempre. Mas no luto dele eu aprendi que essa força vem disso também. De nesses pequenos momentos, respeitando o nosso tempo, mas da gente ter essa vontade, essa força de mesmo na dor, levantar, olhar e começar a entender que ele não tá mais ali. É um processo, né? Mas são essas ações silenciosas que vão fortalecendo a gente ao longo do luto pet. Outras situações também, como por exemplo quando eu ia passear com a Linda e o Guru não tava mais. No começo era muito difícil, assim, a gente chegava lá onde a gente passeia, eu soltava ela ia andando na minha frente e sempre tinha os dois juntos, né? E eu ficava olhando só ela e era triste, doía. Quando eu ia dar comida pra ela em casa também, que eu sempre dava pros dois juntos, que às vezes um acabava antes e ia lá tentar pegar do outro, não tinha mais nada disso, sabe? E dói. Mas quando a gente vai enfrentando aos poucos, respeitando os nossos limites, respeitando o processo, quando a gente vai lidando com essas pequenas situações que geram dor, isso vai alimentando a nossa força. Porque o luto pet, ele não diminui quem você é, a dor que você sente não diminui quem você é. Ela, na verdade, ela revela o quanto você foi capaz de amar. E mesmo quando tudo isso parece ter sido destruído pelo luto, é o amor do seu animal que faz você entender que essa foi a parte mais bonita da história de vocês. Esse amor que não morre, ele vai se transformando. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. E não esquece de ir lá no nosso Instagram, @gruilinda, e mandar um direct com sugestões de temas pra gente abordar aqui no nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!